Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O Espiritismo afirma que a comunicação com os espíritos sempre existiu. E hoje, no Transição, vamos falar sobre a mediunidade na Bíblia. Vamos ver o que os estudiosos no assunto têm a nos dizer. Há diversos tipos de mediunidade. Há a mediunidade daqueles que sonham, conseguem devassar o futuro, conseguem enxergar e prever quadros do que irá acontecer. Há a mediunidade daqueles que ouvem frases, ouvem às vezes discursos inteiros, ouvem seres espirituais que se comunicam com eles. Há a mediunidade mais direta daqueles que escrevem mesmo sobre um impulso de um espírito ou sobre um impulso de uma força espiritual. Há a mediunidade daqueles que falam completamente tomados por uma energia espiritual ou mesmo por um ser espiritual. Nós podemos citar o caso do Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que significa 50, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Era uma data em que os produtores rurais faziam a sua colheita e apresentavam a sua oferta ao templo. Pentecostes foi uma explosão mediúnica. Jesus disse, depois que Jesus, um pouco antes de ter a ascensão, dele subir aos céus e não mais aparecer fisicamente para os apóstolos, ele disse para que todos eles se reunissem em Jerusalém, que ele rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo sobre eles. Os apóstolos não sabiam exatamente o que significava, mas obedeceram. Foram lá e ficaram todos juntos, até que houve essa explosão de mediunidade, que esse relato está em Atos dos Apóstolos, no Evangelho, onde o Evangelho diz que houve uma grande ventania, que línguas de fogo pairaram sobre a cabeça dos apóstolos e eles começaram a falar línguas que eles não conheciam. E, para nós espíritas, é um fenômeno com o qual eu diria a mediunidade foi inaugurada no cristianismo, porque ali vários espíritos se manifestaram em várias línguas, que é um fenômeno que se chama xenoglossia, que é quando o médium fala uma língua estrangeira que ele desconhece. Então foram vários espíritos que se manifestaram falando em línguas diferentes e as pessoas presentes, estrangeiras, cada uma em sua língua, entendeu o que cada espírito falava. Os apóstolos até aquele momento já tinham demonstrado várias faculdades mediúnicas, mas após Pentecostes eles afloraram muito mais, de uma forma muito mais ostensiva, essas faculdades mediúnicas. Nossos irmãos católicos e evangélicos falam no Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, sem entrar em detalhes, ele é um conjunto de espíritos que se manifestam em nome de Deus, espíritos iluminados e que são enviados do mundo espiritual para se comunicarem conosco, trazendo para nós mensagens. E esse fenômeno acontecido em Pentecostes provou que existe uma comunicação entre o mundo espiritual e nós. Portanto, na história da humanidade, nós temos fartos, abundantes exemplos da mediunidade como esse vínculo, esse meio que proporciona o contato dos seres humanos com realidades que vão além da realidade material. Basta uma leitura, ainda que ligeira, dos diversos livros da Bíblia para percebermos fatos que podem ser catalogados como fatos miraculosos, fatos sobrenaturais, mas que na verdade não tem nada de sobrenaturais. Eles são fatos naturais. O que precisa mudar
é a nossa interpretação desses fatos. O que precisa mudar é a nossa compreensão desses fenômenos. O dia em que nós compreendemos esses fenômenos como fenômenos naturais da existência humana, quando nós percebemos que o contato com o mundo espiritual é algo tão simples como fazer uma refeição, como acordar, como deitar-se, nós perceberemos que a nossa vida está permeada pelo mundo espiritual. A todo momento, nas mínimas decisões, nos fatos mais corriqueiros, nós somos envolvidos, quer seja para o bem, quer seja para o mal, dependendo da nossa sintonia, dependendo dos valores morais que nós concretizamos na nossa existência. Como a doutrina espírita entende os milagres produzidos por Jesus? O Espiritismo nos ensina que não há milagres. O milagre seria uma derrogação da lei natural. Aquilo que nós consideramos um milagre envolve apenas circunstâncias e iniciativas que escapam à compreensão humana e, de repente, a gente acha que aquilo é um milagre. Se, porventura, nós tivéssemos a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e levássemos uma grande quantidade de antibióticos, digamos, para a Idade Média, por ocasião da peste bubônica, que matou milhões e milhões de pessoas, e usássemos esses antibióticos salvando milhões de pessoas, iriam achar que nós estávamos produzindo milagres. Na verdade, nós estávamos utilizando um medicamento desconhecido na época. O mesmo acontecia com relação a Jesus. Ele usava recursos magnéticos para promover curas, afastar espíritos impuros, produzir fenômenos envolvendo a própria natureza, que eram desconhecidos. Até hoje nós desconhecemos essas possibilidades, né? Não temos ninguém com potencial magnético capaz de produzir os prodígios que Jesus produzia. Então, ainda hoje, as pessoas imaginam que Jesus produzia milagres. Não, ele apenas utilizava-se de recursos desconhecidos na época e desconhecidos na nossa época também. Hoje em dia é muito comum nós mandarmos um e-mail, entrarmos no Facebook, no Skype e usarmos a internet e os recursos tecnológicos como telefone, etc., etc., para nos comunicarmos. Nunca o mundo esteve tão unido, o mundo esteve tão conjugado, nunca houve tanta troca de informação com essa intensidade e com a velocidade que nós vivemos hoje. Se nós encararmos a mediunidade como um fruto da alma, como uma capacidade da alma e como uma faculdade que se assenta no pensamento, eu diria que nós estamos sendo treinados hoje, com todos esses recursos tecnológicos, a desenvolvermos os nossos poderes espirituais, a desenvolvermos o nosso pensamento. Será que o ser humano não está sendo educado a ampliar o seu pensamento, a ampliar a sua capacidade de conexão? Afinal de contas, mediunidade é conexão. Mediunidade é conectar o mundo físico ao mundo espiritual. Mediunidade é entrar em relação com outros seres. Se nós não temos um pensamento treinado, se nós não temos a habilidade de nos comunicarmos, se nós não estamos treinados a comunicar ao mesmo tempo, a tratarmos de diversos assuntos numa velocidade acelerada, como entrar no domínio dessas faculdades espirituais que dormem dentro de cada um de nós? Portanto, nós encaramos o futuro como uma possibilidade, a possibilidade dos seres humanos se tornarem mais leves, dos seres humanos se tornarem mais fluidos, mais abertos, mais permeáveis à influência de Deus e dos bons espíritos, dos seres humanos se tornarem mais maleáveis, que eles possam absorver conhecimentos novos, que eles possam entrar em relacionamentos com outros seres de uma maneira mais sutil, mais amorosa, mais generosa. Quando aprendermos isso, haverá uma eclosão
das faculdades mediúnicas, uma eclosão das faculdades do espírito. E não nos assustemos, já foram realizadas várias experiências na Rússia, hoje se realizam várias experiências nos Estados Unidos, algumas catalogadas como experiências secretas, onde esses povos avançados examinam, pesquisam sobre essas faculdades do ser humano. Uma delas é a faculdade de transmissão do pensamento. Mas não há nada de milagroso nisso. Qual mãe que nunca sentiu uma intuição, que nunca se comunicou com um filho pelo amor, pelo coração, pelo pensamento? Qual de nós não teve uma visão de que não deveria passar por determinado lugar e quando teima, quando não acata essa intuição, acaba encontrando um acidente naquela via e fica horas e horas preso no trânsito? Portanto, nós já exercitamos essas faculdades, só que as exercitamos de uma maneira muito amadora, porque a nossa alma ainda não está aberta para esses potenciais. John Dewey, ele escreveu, norte-americanos, na área da educação, escreveu um livro intitulado Como Pensamos. Eu aconselharia as pessoas que gostam deste assunto a ler este livro, já existe desde 1940, edição em língua portuguesa, e isto facilita bastante nós entendemos o que é o pensamento, o que é o ato de pensar. Quando nós dizemos que o pensamento é um dos 3 atributos do espírito, e são inteligência, vontade e pensamento, é que o pensamento ele é realizador. É ele que busca soluções para o que a vontade determina. De modo que o futuro aponta para uma nova mediunidade. Não mais uma mediunidade tão objetiva, tão concreta, mas uma mediunidade sutil. A mediunidade do artista que se inspira e produz uma obra de arte. A mediunidade do escritor que entra em contato com outras mentes e que capta histórias, muitas vezes histórias vividas por outros seres espirituais que estão ao lado dele. Porque o Criador, se é espírito, se é um ser espiritual, só pode se comunicar conosco pela sensibilidade, pela via sutil do sentimento, da intuição e da espiritualidade, por essa faculdade chamada mediunidade. Dia virá em que nós compreenderemos melhor esse fenômeno e esse fenômeno se transformará num fato natural. Quando esse dia chegar, o nosso contato com o mundo espiritual será tão abundante que nós poderemos receber essas luzes, essas inspirações, esse amparo do mundo espiritual de uma forma ostensiva, como os profetas, como os apóstolos, como aqueles primeiros cristãos recebiam. E por isso eles sentiam uma alegria de viver diante das dificuldades, das tragédias e das dores. Eles se sentiam com esperança, com fé em Deus, porque sabiam dessa realidade espiritual que transcende a vida física, sabiam que para além da morte, para além da dor física, há um mundo espiritual nos aguardando, no qual colheremos tudo aquilo que plantamos aqui nessa vida. Então, eu convido a todos que gostam deste assunto a ler com particularidade e a extrair esses fenômenos do conhecimento da Bíblia, para nós percebermos que esses fenômenos são muito antigos na nossa história. Para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais como a mediunidade e outros conceitos, outras ideias espíritas brotam naturalmente das páginas da Bíblia, Allan Kardec deixou um trabalho belíssimo nesse sentido, em sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Com esse trabalho de Kardec fica evidente que em todas as épocas da humanidade, das formas muitas vezes inimagináveis para cada um de nós, como que o mundo espiritual sempre esteve presente, com um único objetivo: auxiliar o nosso crescimento, auxiliar o progresso humano, em busca sempre do nosso Criador. Este foi o programa de hoje. Até o nosso próximo encontro.